Então, pessoal, eu, Andréia, filha de papai, eu contei a história para vocês como meu pai contava, entendeu? Quando quando eu era bebê, eu era uma criancinha, sabe? Eu tinha 1 aninho, 2 aninhos, então ele fazia isso. Meu pai era uma pessoa muito boa, ele se transformou com o tempo, entendeu? Mas, lembranças, né, gente? Lembranças de meu pai, até que prove o contrário, ele fazia assim, ele falava para mim prestar atenção, sabe? Até que prove o contrário. Mas ele era uma pessoa maravilhosa, gente. Quando eu era criança, ele era assim. Então eu lembro das coisas boas e das coisas ruins, né? Que era tão legal quando meu pai punhava no colo dele para contar umas histórias. É verídico. E fazia eu dormir nos braços dele. Eu lembro disso também. Então eu conto essas histórias doidinhas, até que prova o contrário, do meu pai, pra gente rir, pra gente dar risada, sabe? É legal, eu acho muito engraçado às vezes, né? Contar essas histórias, mas eu tenho lembranças muito boas do meu pai quando eu tinha 2 aninhos de idade e hoje ele tá lá não sei aonde, né? No plano espiritual, não no material, já faz mais de acho que uns 13, 14 anos que ele já se foi. E ele está marcado dentro de mim, pode ter certeza disso. Tanto nos momentos bons, mais nos momentos bons do que nos momentos ruins da minha vida. E eu quero dizer para vocês, gente, que leva para a vida que esse negócio de ambição, ele, com as histórias dele, ele queria que a gente prestasse atenção sim, porque cada coisa que ele dizia, ele não falava mentira, então ele queria que a gente prestasse atenção na história inteira para o final a gente entender. A ambição, não pode ter ambição. Uma pessoa que tem muita ambição, assim, sabe, ser ambição, sabe, ela não vai para lado nenhum. Ela acaba ficando sem nada com aquilo que ela tinha antes. Somente com aquilo. Se for casada, ainda carrega o marido ou a mulher junto. Exatamente, que a Natália acabou de falar. Só que eu não vou repetir, senão eu sou processada. Eu falo, gente. E ainda, se a pessoa for muito ambiciosa, ela carrega a mulher ou o marido junto. Se um afundar, os dois afundam. Afunda todo mundo, a família inteira. Entendeu? Isso são palavras de meu pai, o velho Chico. O vô da Thay. Por isso que ele se queria... meu avô fosse vivo, uma hora dessa... Se o meu pai fosse vivo, se o meu pai, garanto para vocês, gente, se o meu pai fosse vivo, eu não estaria passando por o que eu estou passando, a Natália não estaria passando porque ela está passando, ninguém estaria passando por o que está passando, porque o meu pai, quando ele berrava, estremecia o chão. Doesse a quem doesse, ele não tinha medo de nada e nem de ninguém, entendeu? Meu pai, o velho Chico. Não escutava. Senta aí que eu não acabei de falar. Senta que eu não acabei de falar. Era 10 vezes pior que você. Tá escutando? Ela conheceu muito bem o vô dela. E o vô dela era maravilhoso com ela, mas ela conta a verdade, não é mentira não. Meu pai era muito bom, mas desencabasse ele. Desencabasse o velho, né, minha filha? Não podia. Mas ele era maravilhoso enquanto ele estava em terra com a gente fazia almoço de Natal, fim de semana, o velho participava de tudo, sabe? Mas Deus levou ele, e ele, onde ele estiver, ele vai estar vendo eu contando a história dele. A hora que eu for, vira aqui, a hora que eu for, que eu chegar lá, que eu encontrar com ele, eu vou ter uma conversa séria com ele, porque se ele estivesse aqui comigo agora, nem eu nem a mãe estaria passando por algumas coisas. E não tô falando de dinheiro não, viu? Tô falando de dinheiro não. Se ele tipo, falar pra ela, o negócio é o seguinte, na próxima encarnação o senhor vai muito mais tarde, que foi muito cedo. Nós precisava de um socorro, você não tava lá. Vou ter uma conversa séria com ele na hora que eu for. Ela fala isso, mas ela não sabe. Às vezes ele tá falando, e a gente não escuta, né? Porque o plano material e o espiritual andam juntos. E às vezes ela não, só não está ouvindo o vô dela falar no ouvido dela.